Sejam muito bem-vindos, então, ao podcast Tás no Papo. É isso aí. Agora vai, hein? Agora vai. Depois de muito tempo aí planejando, né? Eu sou o Thiago, sou o CEO da agência Tás Comunicação. Aqui do meu lado, meu irmãozão, Leandro Lins. Obrigado aí por confiar. Imagina, é um prazer. Tamo junto nesse projeto novo. Vamos aí. cima. Que uns 6 meses aí lutando pra sair isso daí, né? Uns 6 meses. Mais ou menos isso daí. E quero que você esteja comigo em todos os Com certeza episódios. Conte comigo, né? Com certeza. Que eu acho que o objetivo é trazer pessoas aqui para contar a história dela, né? Motivar as outras pessoas que vão assistir, a questão do empreendedorismo e tudo mais, né? Então acho que vai ser legal. É legal as pessoas conhecerem um pouco os empreendedores de Jundiaí, né? Com certeza, e mais que isso daí também é legal a troca, né? Que a gente tem, conhecer histórias. Isso acaba nos motivando e também motivando a quem também vai estar assistindo, né? E hoje a gente está com quem? Nosso amigão Vander, psicanalista. Prazer ter você aqui, mano. Prazer é meu, pô. Pô, satisfação de ter você aqui. Obrigado por participar do nosso primeiro episódio. Olha só que legal. É uma honra para mim, né? Participar com vocês desse projeto. Já acompanho o Lê, né? O Thiago, já acompanho a carreira de vocês, o trabalho que vocês fazem aí, né? Que tem dado certo, graças a Deus. Tem sido pessoas de sucesso aí, né? Então, 11 bacana. anos aí já, graças a Deus. E a gente sempre vai em coisas que a gente acredita, né? Pô, então legal, fico feliz. Eu fico feliz de estar aqui porque vocês são pessoas do bem, pessoas que acrescentam na vida das pessoas. Então, isso me fez atender, né, esse convite. Pô, fico feliz, né, de estar aqui com vocês. Prazer, a honra é nossa, né, Thiago? Deixa eu só agradecer aqui, ó, ao nosso patrocinador, a MF Neto, Contabilidade, Carlão. Carlão, brigadão aí por confiar no nosso projeto, viu? E ó, próximo episódio é com você, hein? Tô esperando você aqui, hein? Vander, vamos lá. Quem que era o Vander antes da psicanálise? Quem que era o Vander antes da psicanálise? Bom, a psicanálise, ela entra na minha vida muito cedo, né? Aos 10 anos de idade, com os ensinamentos da minha avó, que tá no meu livro, né? Eu tenho, viu? Escutando com o coração. Então, assim, a minha avó me ensinou muitos princípios desde criança, de olhar olho no olho, de aprender a ouvir, não só com os ouvidos, mas com o coração, né? Então, minha avó me trouxe muitos ensinamentos desde criança, ali na infância. E eu, na vida adulta, eu fui para a área comercial, né? E aí eu fui gerente comercial da Unimed em Minas Gerais, depois vim para São Paulo, me tornei diretor comercial de uma multinacional. Por quase 10 anos trabalhei aqui, né, em São Paulo, coordenando essa equipe do interior de Minas, do interior de São Paulo. E aí depois a psicologia e a psicanálise entra na minha vida como um retorno, né? Que na verdade eu já venho com essa questão da psicologia, da psicanálise desde muito cedo, né? Mas você não tinha aquela ideia, já vou trabalhar com isso ou não? Não, eu trabalhei com jovens também durante muitos anos, né, numa instituição religiosa. Então eu trabalhei durante 10 anos com jovens, atendendo jovens em gabinetes, trabalhando com jovens. Então eu acho que a psicologia, a psicanálise sempre teve na minha veia, né? Então quando num determinado momento da minha vida e às vezes a gente acha que muitas vezes a gente faz transição de carreira quando a gente, né, quando tudo tá ruim, né? E eu tava numa fase muito boa da minha vida. Eu até ia te perguntar isso, foi algum momento que deu uma crise e falou, vou mudar de carreira? É claro que eu tava
num momento assim... Insatisfação? Não, de muito trabalho, né? De não ter uma qualidade de vida com os meus filhos, não ter uma qualidade de vida, era muito trabalho, era muita coisa. Então, quando eu decido atender esse chamado, né? Eu mudo completamente, né? Passa a ser uma outra pessoa, com mais qualidade de vida, com acordar segunda-feira e falar, pô, que bacana, porque hoje eu amo, né, cara, o que eu faço, né? Eu posso atender 15, 16 pacientes por dia, terminar 10, 11 horas da noite, que eu tô muito feliz. Não te dá né, aquela cara? tristeza no domingo de noite É Fantástico. Não dá. Pra mim, a minha vida hoje assim, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, né? Então, a minha vida começa assim, nessa carreira da área comercial e depois mudar para psicologia. Aí decidiu estudar, falei, vou estudar essa área, eu quero mudar, quero sair para ter mais qualidade de vida com meus filhos. E aí já tinha isso na sua mente de trabalhar com psicologia, e você foi estudar para... Era até essa também a minha dúvida. Como que foi esse processo transicional? Porque você mencionou que estava bem, né, como diretor comercial, mas aí você iniciou uma nova carreira. Como que foi esse processo assim de transição? Ou foi um corte? Assim? Não, a gente precisa... Tem 3 coisas que eu sempre uso, aquilo que você pensa, você fala, acontece. Então, aquilo que você pensa, você fala, acontece. Então, você fala, você cria. E quando você acredita num projeto, quando você realmente acredita que esse projeto ele é alinhado com um propósito, né? Aliado, porque o que eu sempre acreditei na minha vida é que Deus não me trouxe nessa terra por acaso, né? Eu não vim aqui, a minha existência não foi por uma simples relação do meu pai com a minha mãe, né? A gente falando de Bíblia, né? Sem falar de religião, mas tem um texto na Bíblia que diz que Deus ele nos forma antes do ventre da nossa mãe, né? Então, antes de qualquer coisa, a gente já existia. E eu acredito muito nisso, né? Que a gente vem com um propósito, a gente vem com uma missão. Uma missão, né? E aí, eu vi a psicanálise muito e a psicologia muito ligado naquilo que era, né, o meu propósito, fazer com que de alguma forma a minha existência aqui nessa terra pudesse fazer sentido para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Então, quando eu faço essa transição, é para entender que essa nova carreira me traria uma oportunidade maior de cumprir esse meu propósito. Que legal. Porque a gente fica muito angustiado, a gente adoece muito emocionalmente quando a gente deixa de entender qual é o nosso propósito. Por que eu estou fazendo o que eu faço? Por que eu acordo de manhã, né? Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo? O que eu estou deixando de marca? E a gente, quando a gente fala isso, eu posso cumprir o meu propósito em qualquer lugar, gente. Sim. Eu sempre falo isso, que uma vez eu estava passando aqui perto da JJ mesmo aqui, né, onde o Lê se perdeu. Então, é que ele não nasceu em Jundiaí. Então eu tava passando, Lê e Thiago, e eu vi uma senhora varrendo a rua, uma gari. E ela assim, Deus te abençoe, vai com Deus. A alegria que a sua dela, segunda-feira né? seja abençoada, vai dar tudo certo. E eu falei, cara, o que essa mulher tá fazendo? E aquilo, eu gosto de me conectar com as pessoas. E eu volto e eu falo, como é que é o nome da senhora? Ela fala Maria. Eu falei, Dona Maria, por que a senhora faz isso? Que a senhora faz de ficar falando com as pessoas? E às vezes as pessoas nem paravam. Nem presta atenção nela, né? Mas eu observei que quando ela falava aquilo, a pessoa dava um sorrisinho. Aquilo melhorava o dia da pessoa. Olha que legal. Aquele Deus te abençoe. Aquele vai com Deus. Mas é só plantando uma
sementinha em cada um ali, né? Eu disse pra ela assim, eu sabia que a senhora tem um propósito? Ela falou, como assim, meu filho? Eu falei, a senhora gosta de fazer o que a senhora faz? Ela falou, adoro, meu filho. Todos os dias que eu acordo de manhã para vir, para deixar a rua mais limpa, para abençoar as pessoas. Eu falei, isso é o teu propósito. Isso é que muda a vida das pessoas. Então a senhora tem um propósito. A senhora tem um porquê. Então a senhora faz o que a senhora faz e muda a vida das pessoas. Isso é o propósito. Então a gente pode cumprir o propósito de qualquer forma, sendo um gari, sendo um motorista de ônibus, sendo um vendedor, qualquer coisa. A gente pode fazer com que a nossa existência torne a vida de alguém um pouco melhor. Então, quando eu venho, eu faço essa transição de carreira e eu tinha um salário considerável, bom, né? E eu faço uma transição de carreira para começar com 2 pacientes. Uau. Então, porque você cortou direto, você já saiu, já foi direto para atender. Não tinha aquela coisa de você, vou continuar aqui, mas vou atendendo por fora, na hora que eu atingir um número de paciente, eu saio e... É claro que eu me programei para que eu pudesse, uns meses, poder tá tendo uma reserva e poder mais... Mas eu acreditava muito, cara. Eu acreditava muito que eu me tornaria um cara que cumprisse esse propósito, esse chamado. E se tornou, que hoje você é referência, né? Então, aquilo que eu penso, eu falo, acontece. Que legal, que massa. E aí, como que foi esse processo após? Então, você estava como diretor comercial, saiu dessa fase, começou a atender. E como que foi esse início de carreira atendendo, aconselhando, aplicando técnicas? Como que foi isso daí? Eu acho que teve um se descobrir para você também, né? Não é somente um estudo também. Faz sentido? Claro. Então, Lê, para mim, talvez... Não que foi fácil, mas eu acho que para mim foi mais fácil porque eu já venho sendo preparado, né, pela minha avó, a forma que a minha avó me ensinou a lidar com as pessoas. Porque assim, cara, a minha avó veio de uma família muito tradicional em Minas. Só que a minha avó, o meu avô, ele perde tudo, né? E morre, e deixa a minha avó com 11 filhos. Uou! E a minha avó era na época que a minha avó tinha aquelas damas de companhia. A minha avó era da sociedade, e ela vai e ela muda tudo que ela tem que trabalhar na casa, trabalhar de empregada doméstica na casa das amigas. Né? E aí é uma mudança. E aí, cara, a minha avó, eu nunca vi a minha avó reclamar de nada. Nossa. A minha avó saía e ela saía sem guarda-chuva e ela tomava chuva e ela chegava em casa toda molhada, ela não reclamava porque ela molhava. Chegava feliz. Ela dizia assim, ainda bem que eu tava a poucos metros de casa, né, de chegar, só tomei um pouco de chuva. Então a forma que ela enxergava a vida, que ela enxergava a vida, a minha avó me levava para casa das comadres, que ela falava, das comadres dela com 10 anos, e eu sentava assim, né, e ficava observando a minha avó conversar com as amigas. Aquilo já era uma terapia de grupo, né? Então eu venho sido formado ali desde a minha infância, da minha adolescência. Eu tinha até uma pergunta aqui, né, que eu tinha notado, que você ajuda a transformar a vida de todas as pessoas, e quem ajudou a transformar a sua? Exato. Então foi a sua avó. Foi a minha avó. Então a minha avó, ela tinha uma mesinha na cozinha, onde tinha 2 banquinhos, que é a capa do meu livro, e ela, sempre que eu queria falar com a minha avó, ela nunca falava comigo fazendo alguma coisa, ela sempre dizia, espera um pouco. Ela terminava de mexer as panelas, sentava no banquinho e dizia para mim, sempre que você for olhar com alguém, olhe olho no olho. Nossa, você sabia que no dia que a gente foi lá fazer a palestra lá no CRI, eu fiquei com isso, que você falou isso lá.
Eu fiquei com isso na cabeça. E aí geralmente eu tô trabalhando em casa, meu filho acorda, ele vem dar bom dia pra mim, aí tipo, eu dou um bom dia meio que olhando pro computador, sabe? E aí eu fiquei com isso na cabeça. Hoje, toda vez que ele acorda, eu viro a cadeira, eu saio do computador, eu vou dar um abraço nele, vou escutar o que ele quer falar. Que bacana. Pai, nossa, hoje não sei o que, eu tenho dever, não sei o que lá. Às vezes ele sentava aqui e falava assim... pai, uma palavra com C. Aí eu ficava, Pedro, palavra com C e tal. E aí, eu juro, eu fiquei com isso na cabeça. Aí hoje eu paro, eu vou sentar do lado dele, vamos lá, palavra com C é tal, D com tal. Isso que você falou aquele dia lá me marcou demais, é fantástico isso aí que a sua avó fazia com você. Então, Olê, respondendo a tua pergunta pra gente fechar isso, é assim, eu acho que pra mim foi um pouco mais fácil por já ter sido treinado nisso, né? E já eu vim dentro de uma instituição religiosa onde eu fui líder de jovens, onde eu trabalhei com muitos jovens. Então, acho que quando eu vou para a psicologia, eu consigo fazer uma transição de carreira e com 4, 5 meses eu já estava com a minha agenda cheia de paciente, né? Porque um foi chamando o outro. Isso foi em que ano, mais ou menos, Wander? Rapaz, há 10 anos atrás. 10 anos atrás? Há uns 10 anos Tem quase atrás. O mesmo tempo da agência. 2015. Por aí. Quase 2014. o mesmo tempo que eu passo. Sério? É o primeiro que é o primeiro paciente, Wander? O segundo. O Lê já conheço o Lê há uns anos já, né, Lê? Bastante, né, doutor? Muitos anos. Mas é legal, né? Ô, Wander, uma curiosidade, assim... agora eu também passo com o Wander, né? Mas eu acho que todas as pessoas tinham que fazer terapia. Eu acho que no mundo de hoje a gente precisa, né? Isso era uma pergunta que eu ia fazer até numa sessão uma vez, né? Você, de tantas pessoas que você atende, como que sai a sua questão de energia? Porque você deve escutar muito. É uma curiosidade minha também. Você deve escutar muita coisa, né? Eu, por exemplo, um bate-papo de amigos, não sei o quê, quando a pessoa começa a se queixar muito, nossa, eu fico pesado com aquela energia. Lógico, eu acredito um pouco nessa questão de energia, né? Muito. E aí eu fico... Nossa, tem lugar que eu vou que eu saio com dor de cabeça porque tá pesado, né? Comigo também. E aí, esses dias eu pensei comigo, falei... Poxa, o Wander recebe tanta gente e as pessoas são várias histórias. Meu, como que sai a sua cabeça dali? Você consegue, tipo, desligar e, aqui tá o problema das pessoas, vou embora e desliga? Tem um cara na psicanálise chamado Carl Jung. Ele diz que nós temos personas, né? Que nós temos personalidades, que nós temos o Tiago, o Lê... quando eles estão no trabalho, vocês são uma pessoa. E tá tudo bem, isso é extremamente normal. Quando você tá com seu filho, você tá com a sua esposa, você tá com coisa, você é outra persona. Então nós temos algumas personalidades. Então, por exemplo, eu sou um cara extremamente introvertido no meu dia a dia. Sério, eu sou Wander? Um cara que não gosta muito de abraço. É mesmo? Um cara, o meu Wander, né? Sim. O cara fora, que os meus alunos costumam dizer de fora o personagem, né? Então, assim, quando a gente esse é o primeiro ponto. A gente sabe que a gente está ali para exercer um papel, para exercer algo que vai mudar a vida das pessoas. Então eu consigo fazer bem essa transição de quando eu estou como psicólogo, como psicanalista e quando eu estou Wander. Sim. A gente consegue virar essa chave. E isso é um ponto. O segundo ponto é que eu volto de novo na questão do porquê, né? E do propósito. Porque quando você passa uma sessão comigo e eu ligo para você num dia e você me manda um áudio dizendo, pô, tá bem, eu consegui dormir bem, eu consegui acordar de manhã melhor. Cara, isso não tem preço, né? Isso é dizer assim, cara,
que bacana isso. Como que a minha vida tá dando sentido à vida de uma outra pessoa. Então isso me dá energia. Demais, a questão do lado do propósito lá, né? Então isso me traz muita energia, né? Essa questão de olhar para você, quando eu olho o Thiago, e eu vejo que uma pessoa que entra no meu consultório, cara, falando que ia tirar a própria vida e aí a pessoa, um mês depois, ela tá dizendo, cara, eu quero viver. Nossa, eu deve tô ser... enxergando a vida de outra forma, de outra maneira. Então isso não tem preço pra gente, cara, porque é uma vida que você consegue influenciar, é uma vida que você consegue, de alguma maneira... A minha avó me falava, é claro que eu contextualizo para hoje, mas a minha avó me falava uma frase que é: todas as pessoas que vêm até você nunca volte da mesma maneira, mas que de alguma forma sofra algum tipo de transformação. Isso é profundo, hein? Então essa ideia de que, cara, todo mundo que vem até você de alguma forma saia transformado, né? Quando você olha para o teu filho e dá atenção para ele, cara, você muda teu filho, você transforma a vida dele, você tá de alguma maneira sendo um agente de transformação. Então essa energia vem dessa coisa que você olha para a pessoa e a pessoa tá mudando, a pessoa tá transformando. Quando você entra no teu consultório, casais que estão, cara, à beira do divórcio e você consegue, de alguma forma, ser um agente ali e muda esse casamento se transforma. Deve ser muito gratificante, né? É uma energia demais. Quando o quesito é família, né? Porque a família é o... Eu acredito muito na família, muito. E acho que essa questão também quando a pessoa chega nesse... que quer cometer o suicídio e aí você vê o cara, nossa, agora eu tô vendo a vida colorida. Pô, deve ser... É fantástico. Então a minha energia vem disso. A minha energia vem dessas coisas. Que legal. E hoje a gente vê muitas pessoas cansadas, ansiosas, né? Sem propósito. O que tá acontecendo com a nossa sociedade, Wander? A gente evoluiu tanto, né? Com tanta tecnologia, com tanta informação que a gente tem hoje. Uma criança de 10 anos tem mais informação do que o imperador de Roma tinha, né? Então, informação não quer dizer conhecimento. Por que a gente tem tanta informação e tá tão doente? Porque informação é diferente de conhecimento. Fala mais sobre isso, Wander. Como assim? A gente tem muita informação, muita coisa que é colocado pra gente, mas a gente conhece pouco. Entendi. Sem profundidade nenhuma. Não, né? Então, assim, lá atrás, quando a gente olha para trás, para os nossos avós, quando a gente olha para os nossos pais, a gente vê muito pouca doenças emocionais. Muito pouco. Eu tô com 55, cara. Eu não me lembro de um amigo meu na infância ter crise de ansiedade, que é crise do pânico, né? Porque a gente se relacionava, né? Eu costumo dizer que quando a gente queria comer uma pamonha lá em Minas, a gente ia todo mundo pro mato colher o milho. Ia todo mundo junto, colher o milho. Fazer todo mundo junto. Aí a gente chegava, descascar, todo mundo assim, aquela roda, todo mundo descascando o milho, ralando o milho, e depois a gente sentava ao redor do fogão de lenha da minha avó pra gente esperar. Então, quer dizer, a gente começava a fazer uma pamonha 8 horas da manhã pra comer 4 horas da tarde. Era um processo, relacionamento. Então a gente se relacionava, a gente se curava. E aí a gente evolui tanto e a gente esquece desses detalhes de relacionamento.
A gente vai hoje, a gente quer comer uma pamonha, a pamonha já está pronta no mercado, mas a gente não quer esperar um minuto com o cara na nossa fila. Se tiver uma pessoa com um carrinho, né, um pouco mais cheio na nossa frente, a gente já tá outro porque eu não tenho paciência. A gente não quer se relacionar, a gente não quer. Então, a gente precisa voltar a se relacionar. A gente precisa deixar isso aqui um pouco de lado. Esse é o maior problema, né? Até arrepia, porque eu acho que é exatamente isso que você falou. Eu acho que a grande parte das doenças é a falta de relacionamento. E é muito profundo isso, se você for. E eu acho que a maior parte vem disso aqui. Com certeza. Não é? Só pode ser. Tem uma cultura africana onde quando uma pessoa adoece, né, ou quando uma pessoa está emocionalmente abalada, e é um lugar que não tem internet, não tem coisa, não tem nada, né? Eles reúnem toda a tribo, faz uma roda, coloca o cara no meio e começa a lembrar para ele as coisas boas que ele já fez. Falou, olha, você tem família, você tem filhos, olha o que você já construiu. Começa a lembrar ele as coisas, porque a gente adoece por falta disso, falta desse relacionamento. Olha como esses caras se relacionam, cara. Olha como eles começam ali e eles começam a colocar essa pessoa ali no meio e eles começam a se relacionar. Começam a dizer para ele que ele não está sozinho, dizer para ele que ele vive numa cultura onde as pessoas se ajudam. Então hoje, não se julgam, né? Não se julgam. Então assim, eu outro dia precisei andar de ônibus. Você entra dentro do ônibus, cara, cada um coloca seu fone, ninguém pode. Você vê. Restaurante hoje em dia. As famílias estão tudo aqui, ó. Eu fico louco da vida. Eu vou no restaurante com a minha família, eu olho pro lado, tá, o pai e a mãe aqui, ó. Não se coloca o celular assim pro filho, ou bota o celular. Teve até eu comentei com você, né? De chegar em casa, o celular é 0. Só de final de semana eu deixo um pouquinho. E aí um dia no treino do meu filho, a gente conversando com os pais, aí o rapaz falou, né? Nossa, mas como assim? Celular 0 na sua casa? Nem pra assistir na hora do almoço, do jantar? Eu falei, não, 0. Mas como que você consegue? Opa, mas peraí. Quem que manda na sua casa? É seu filho ou é você? Quem manda em casa sou eu. E assim, celular é um mal necessário hoje em dia, né? A gente precisa ter o equilíbrio de todas as coisas. O celular é importante, a gente faz negócios, a gente tem um podcast desse que consegue levar informação para muita gente. Cara, quando a gente consegue ter um equilíbrio nas coisas, quando eu tô fora, eu tenho um despertador no meu celular que ele desperta a cada 1 hora para eu saber se eu tô sendo produtivo, se eu tô passando muito tempo fazendo coisas que não tá acrescentando muito na minha vida, tá fazendo com que eu perca aquilo que eu já aprendi. Porque quando você vai colocando muita informação na sua mente de coisas que não faz muito sentido, você acaba perdendo o que você já aprendeu. Então, eu coloco um despertador e falo, caramba, cara, eu já passei muito tempo nesse negócio aqui. No celular, você celular. Eu já passei muito tempo nesse celular. Quer dizer, já perdi 1 hora de brincadeira com a minha neta. Então, peraí. Então, esses alertas são muito importantes, porque o nosso cérebro, ele foi programado para economizar energia. O nosso cérebro, ele quer chegar em casa, ele quer deitar na cama, cara. Ontem eu cheguei em casa cansado de uma semana de atendimentos, de tudo, e eu tinha ido acho que 2 vezes só na academia, e ontem cheguei em casa um pouco mais cedo, 7 horas, eu falei assim, cara, vou deitar. Falei, não, eu preciso ir na academia, cara, eu preciso ir. E aí entra a disciplina. Eu não tinha motivação, mas eu tenho disciplina. Então, às vezes eu não quero ler um livro, eu quero pegar meu celular e olhar o TikTok. Isso é minha emoção, isso não é só
é todos nós, porque nós Sim. somos, nosso cérebro foi feito para economizar energia. Ah, Thiago, para que você vai correr? Olha, para que você vai numa academia, cara? Pô, vai deitar, vai ver um filme, porque o nosso cérebro ele foi feito para economizar energia. E se a gente não colocar essa disciplina, a gente acaba adoecendo, porque a gente fica nesse ciclo. Então, tudo com equilíbrio dá certo. Eu posso deixar meu filho ver algumas coisas no celular, eu posso ter um momento que eu vou olhar, mas tudo com equilíbrio, cara. Sim. Se eu trouxer um equilíbrio, é porque é um vício isso, né? É show. E acaba sendo satisfatório, né? Para o seu cérebro ficar alimentando esses vídeos curtos, né? E é o que você falou. E de repente você fala, não vou na academia, eu vou ficar aqui deitado só vendo vídeo. Pô, aí você vai arrastando. Quando você vê, pô, já passou ali uma hora e meia. E isso é a famosa dopamina rápida, né, cara? Porque a cada segundo eu tô vendo um vídeo diferente, é uma dopamina no meu cérebro. Eu tô dopamina. Aí quando eu vou fazer alguma coisa que a dopamina ela é ao longo prazo, eu não quero. Que eu tô acostumado. Prazer e aí eu quero remédio. Aí eu quero droga, eu quero bebida. Por quê? Porque essas coisas me dão dopamina rápida. Açúcar, eu quero dopamina rápida, porque eu tô acostumado, o celular me treinou para dopamina rápida. E aí eu tô sempre querendo mais, Eu compro um iPhone 13, daqui a pouco eu quero 16. E aí o 16 já não me serve mais, eu quero 17. E a gente tá nessa loucura de que vai nesse negócio. Cara, eu tô com o meu carro, eu quero trocar de carro. Eu já tô insatisfeito, porque é sempre essa loucura de querer mais, porque a gente tem que ter dopamina. E essa questão da gente sempre procurar querer ter mais, ou seja, preencher um vazio. Uhum. Em que momento que a gente fala, opa, preciso parar e preciso me entender comigo mesmo. Quando a gente deixa de achar que a nossa felicidade está num ponto de chegada. A gente coloca a felicidade num ponto de chegada. E eu vou explicar isso para vocês entenderem. Assim, para eu ter uma felicidade, eu preciso comprar isso? É isso que você tá querendo dizer? Eu vou explicar. Quando a gente para de achar que eu vou comprar essa caneca, eu vou ser feliz, e aí eu trabalho um ano inteiro e compro essa caneca. E aí quando eu comprei essa caneca, minha felicidade acabou. Nossa, isso já aconteceu várias vezes comigo. Aconteceu com você? Eu acho que eu vou ser feliz quando eu tiver meu apartamento. E fica aquela ansiedade, né? De querer comprar. Quando compra, é exatamente isso. Você comprou no dia seguinte e fala, nossa... Acabou a felicidade. Pô, eu vou comprar um BID. E aí, putz, cara... E aí eu comprei e falei, e aí, cara? Felicidade acabou. Por quê? Porque a gente coloca a felicidade no ponto de chegada. E a felicidade, ela não tá no ponto de chegada. A felicidade, ela tá na jornada. É no caminho. É quando eu não tenho que achar que eu preciso ter algo para ser feliz, não. Eu sou feliz e aí eu vou ter algo. Então eu sou feliz. A minha felicidade ela está sendo construída quando eu costumo dizer que a gente não é feliz o tempo inteiro. Não tem como ter uma felicidade o tempo inteiro. Uhum. A gente tem a felicidade é quando a gente não quer que o momento acabe. Sim. Eu vou te dar um exemplo. O Lê tá com o filho dele, ele vai jogar bola 20 minutos, meia hora, 1 hora. Ali, cara, os dois são felizes. E aí eu falo, putz, cara, eu não quero que esse momento acabe. Tô tão feliz com meu filho jogando essa bola, tendo uma relação com ele aqui, e eu sou feliz. Então eu tenho felicidade é quando eu não quero que o momento acabe. E aí você entende se você é feliz. Porque ali, cara, que você tá deitado com seu filho, tá com sua família e fala, cara, que felicidade é essa, cara? Quando você consegue, sei lá,
comprar um presente para sua esposa, quando você consegue viver algum momento com seu filho, uma viagem, você consegue fazer alguma coisa, você fala, cara, a gente passou 2 dias num lugar e a gente foi muito feliz. Então, felicidade é quando eu não quero que o momento acabe. Então, por que a gente tem essa questão? Porque a gente está sempre achando que eu preciso ter algo para ser feliz. É isso aí. Então, será que tipo a felicidade não tá tanto na coisa material e sim na questão de você estar vivenciando relacionamento? Essa, né? É a melhor felicidade que tem, né? Sim. E a gente tem que tentar treinar isso, né? Pô, a felicidade não é eu conquistar um celular novo. A felicidade é eu estar com a minha família, aproveitando o futebol e tudo mais, né? Eu já sou feliz, eu posso ter um celular que eu quero, posso ter um carro que eu quero, mas a minha felicidade não é até eu comprar o carro. A minha felicidade é uma felicidade. Uhum. Não tá. É a jornada. É a jornada. É o caminho. Sim. Não tá no ponto de chegada. Porque vamos dar um exemplo. É como se eu pegasse um trem aqui para Campinas, né? Um trem de passeio, e aí eu passasse o tempo inteiro no celular e chegasse lá e falasse, pô, cadê o negócio? Pô, mas é isso aqui? Eu não aproveitei a viagem. Aí, a ideia do passeio é que você olhasse as casas antigas que tinham no meio do caminho, eram as árvores, eram as coisas que tinham. Então, quer dizer, a felicidade não estava lá no ponto de chegada. A ideia dos caras é que a felicidade você observasse o trem, o caminho, você tomasse um café dentro do trem, você observasse as coisas, e aí você chegava lá, você já estava feliz. E aí você olha para a coisa e fala, cara, que felicidade em coisas simples. De coisas simples. Por quê? Porque é essa felicidade. Então, se eu jogo bola com meu filho, se eu me relaciono com as pessoas, se eu faço isso, quando eu comprar um carro, eu já estou feliz comprando um carro. Eu não preciso comprar um carro para ser feliz. Eu não preciso comprar uma casa para ser feliz. Eu já sou feliz, cara. Eu já tenho momentos de felicidade no que eu faço, no meu trabalho, com as pessoas que eu me relaciono. Eu já sou feliz. Então, essa felicidade, eu construo ela todos os dias. Sim. Faz sentido? Eu construo ela todos os dias. Eu não passo 6 meses ou 10 anos para comprar uma casa para ser feliz. Não. Enquanto eu estou trabalhando para comprar essa casa, eu estou sendo feliz. Quando eu chegar e comprar essa casa, eu também estou feliz. Então às vezes, pô, eu vou casar para ser feliz. Aí eu caso, eu vou. É isso aí. Então é entender que a felicidade precisa ser construída em momentos simples, em coisas simples, em gestos simples. Isso que faz a grande diferença pra gente. Isso daí que eu acho que eu até comentei contigo, isso daí que você falou é muito verdade. Por exemplo, lá eu moro numa chácara e a gente tem uma banheira lá. E normalmente eu, a Jéssica e o Léo fica lá, entra lá pra brincar, é bem grande e tal. E aí eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria uma piscina, cara. E eu entrei nessa vibe, não, eu quero a piscina. Mas é aquela coisa de você querer pra preencher um vazio, né? E não ser desfrutado aqui na jornada. Mas você acordava já motivado. Cara, puta, que da hora, eu tenho uma piscina. Disso, Aí eu parei, tava na casa do meu sogro, de idade, e aí ele pegou e falou assim pra mim, do nada, cara, falou assim, você tá falando tanto de piscina, você precisa mesmo de uma piscina? Eu falei assim, não, eu preciso, Solino, eu preciso. Ele falou assim, entendi. Mas a banheira, você tá usando muito? Cara, fazia mais de 1 ano que eu não usava a banheira. Cara, se eu não tô usando a banheira, por qual motivo eu quero a piscina? Ou seja, eu não quero a piscina pra ser feliz. Eu quero a piscina porque, tipo assim, eu quero ter. Então, será que você ia usar um vazio. a piscina? Exatamente. Seria só para preencher um vazio. Aí depois desse dia, até o Léo sabe, cara, a gente tá começando a usar mais. Porque aí as coisas começam a fazer sentido. Porque senão, seria só mais uma coisa fútil que eu ia ter, que eu não ia usar por status, cara. Aí ia ficar bravo depois, que ia falar, nossa, que trabalho que dá pra cuidar dessa piscina. Produto, né? É isso aí, cara. Vi um vídeo esses dias, o cara
Nossa senhora, que eu fiz essa besteira, começou a jogar terra na piscina e tampou a piscina. Agora olha a diferença, se a minha motivação de ter uma piscina for passar mais tempo com meu filho, show. Exatamente, o relacionamento, cara. Show. Aí sim, aí tem um propósito. Se a minha piscina é para eu poder ter um momento que eu vou estar com os meus pais aqui dentro da piscina, pra gente conversar, pra gente falar, relacionar, sim. Show de bola. Exatamente. Esse é o sentido. Aí é felicidade. Aí é felicidade. Aí a gente consegue entender. Porque aí tem um porquê, tem um pra quê, tem um propósito. Aí muda tudo. Não, é muito louco isso, né? Eu comecei a pensar nisso agora também, dessas questões de tipo, nossa, eu quero isso, mas... Pô, mas e aí, pra quê? Vai ter um propósito, né? Eu vou estar... É muito legal isso. E o Wander trabalhou muito comigo isso, principalmente essa questão do relacionamento, cara. Uhum. Porque tudo é relacionamento, senão é tudo muito superficial, entendeu? Eu acho que o grande problema é o que eu falei, eu acho que a grande cura hoje, assim, pelo que a gente conversa conversa com bastante pessoas, acho que o Wander ainda muito mais, mas eu acho que a grande cura hoje tá voltada no relacionamento. A você se relacionar com o pai, com a mãe, com os filhos. É aquilo que a gente tava comentando. Às vezes a gente sai, cara, a gente não vê uma troca, sabe? Tá todo mundo meio que parece que é mundo paralelos, né? É muito doido isso, cada um no seu cantinho, a gente não vê um carinho do pai ali com o filho, ou na esposa mesmo. Então eu também concordo muito com o doutor quando ele fala assim que a questão é relacionamento. Eu acredito que relacionamento ainda cura. A gente tem observado que nós estamos vivendo uma geração agora que eles não querem mais sair. E tudo ele tem dentro do quarto dele. Tem TV, tem internet, tem conexão com tudo. Não quer mais sair. Não quer sair para brincar. Não quer sair. Por quê? Tem tudo dentro do quarto, cara. Tem tudo. Tudo. Hoje você vê filhos com 35, 38, 39 anos que ainda moram com os pais. Tem. Não constitui família. Por quê? Porque tem tudo ali, cara. Até falar que eu vi uma entrevista que até menos cerveja essa geração bebe menos. Faz menos sexo, bebe menos cerveja, frequenta menos bares. Por quê? Aí eu fico preocupado, Wander. A tendência não é só piorar? Se a gente não... Thiago, a gente precisa de mais podcast como esse, porque hoje a saúde mental, a gente tava falando isso aqui em off, ainda tem muito preconceito. A gente não fala. Se você fazer, às vezes eu falo com a minha equipe, vamos falar de ansiedade. Eu falo, doutor, não dá para falar de ansiedade. O Instagram, ele não entrega. Se você falar de depressão, se você falar de luto, ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer. Né? E a gente Mas aí é mais preconceito para quem não tem. Não, preconceito da sociedade. Porque as pessoas acham que assim, se eu falar, eu vou atrair. Ai, bate na madeira, não vão falar sobre isso. Ninguém quer abrir o Instagram e ouvir falar que nós somos o segundo país que mais pessoas cometem suicídio. Ninguém quer saber. A gente hoje, a cada 1 segundo, uma pessoa comete suicídio no Brasil, no mundo. Sim. Uou. E ninguém sabe disso, é uma estatística, quer dizer, o suicídio mata mais que a AIDS, que acidente de carro, que acidente aéreo, quer dizer, é muito, quer dizer, hoje idosos e crianças são que mais cometem suicídios. É por isso que eu acho que tem que cada vez mais fazer vídeos assim, podcasts assim, para poder conscientizar as pessoas, porque de repente a pessoa ela não sabe o que ela tá sentindo, não sabe. E, tudo tem solução. Faz uma terapia, faz um tratamento, né? Eu acho que é igual comer japonês. Todo mundo tem assim, sabe? Eu, pelo menos, comigo foi assim, todo mundo vai. Quando fala assim, pô, vamos comer japonês. Ah, não, cara, que negócio. Eu tive muita resistência quando eu fui começar a fazer terapia com o Wander. Não, eu não, pô, tá doido? Não. Mas depois que você vai, você tem aquele primeiro contato, e que você vê o bem que faz para você mesmo, e aquele bem que você tá fazendo para você pode transbordar sobre a vida de outras pessoas, cara, é muito bom. É muito bom. Eu comecei agora e tô... Nós estamos no mês da conscientização sobre a saúde mental dos homens, né?
Nós temos uma cultura que homem não chora, que homem não pode pedir ajuda, que homem tem que ser forte, que homem tem que dar conta de tudo, que homem... E aí a gente trabalha dentro disso, de que homens que se isolam, homens que se calam, homens que não conseguem pedir ajuda, né? Então, hoje, cada dia mais, para você ter uma ideia, 80% dos meus pacientes são mulheres. Homem é muito difícil. É isso que eu ia te perguntar. Homem é o que mais se suicida. Não, acho que é mulher, não é? Não. São homens? É isso que eu ia te perguntar, porque um dia ele tava comentando isso aí, né? A gente que é pai de família, a gente fica carregando aquilo e não quer ficar passando o problema pra minha esposa. De tipo, putz, hoje eu acordei ansioso. E não pede ajuda. Não pede. Ajuda. Homem não pede. Cara. Quem pegou e fez assim, não, você vai fazer terapia, foi o Lê. Mas é o quê? Um papo entre homem. Mas é isso que eu ia te perguntar. Provavelmente é um tabu, né? É igual a questão do Novembro Azul, de próstata. Pô, o homem tem que se cuidar, cara. É a mesma coisa da saúde mental. E é isso que eu ia te perguntar. O maior número de pacientes deve ser mulher, né? São mulheres. Porque o homem tem essa questão, né, cara? De não querer se abrir, não querer falar da sua fraqueza, não querer falar das suas fragilidades. Então, não quer, cara. Não quer. E aí, a gente tem homens que adoecem demais, cara. E assim, nós estamos para viver, cara. Uma pandemia na saúde mental das pessoas muito grande. Isso que eu falei pra você, que eu não tô conseguindo ver mais... Dentro de 5 a 10 anos, tendência é piorar, cara, né? Muito. E aí, pra resolver isso daí, como que a gente vai fazer? Cada vez mais divulgar e fazer campanhas? Porque se a gente não entender isso... Porque assim, as pessoas, o que elas querem? Elas não querem fazer terapia, elas querem ir no médico e pedir um remédio. Só que o remédio, ele vai te dar uma aliviada por enquanto, mas você não trata o sintoma. Você não trata. Eu não sei se a análise é correta. Ele trata o físico, mas não a alma, né? Ele consegue parar. Ele consegue parar o nível de cortisol que você está tendo de estresse, consegue dar uma acalmada para você tratar o sintoma. Só que se você não fizer junto com uma terapia... Não adianta, cara. Você vai ficar viciado em igual remédio. Uma droga. Aí você vai ficar viciado e pronto. O dia que você quiser desmamar, você não vai conseguir. Porque aí você vai voltar àquilo, né? Que o psiquiatra comentou comigo, né? Você tem que tomar remédio, mas continuar a fazer a terapia. Se você parar a terapia e aí for parar o remédio, você não treinou os seus gatilhos. Exato. Você não conseguiu descobrir por que você tem esse sentimento. Perfeito. Então não adianta. O cara foi exato contigo. É isso. Mas o que me preocupa é que a tendência é piorar, né? Então eu acho que é legal esse tipo de bate-papo. Eu acho que tem que ser feito cada vez mais, porque a saúde mental hoje em dia é o que você falou. Agora que você falou da pandemia, chega a assustar, né? E vai virar mesmo uma pandemia. E eu vou te dizer uma coisa, a gente vai ter dinheiro para gastar e não vai ter saúde emocional. A gente tá uma geração que trabalha pra caramba, que ganha dinheiro, mas não vai ter o que gastar esse dinheiro, cara, porque são doentes emocionalmente. O que a gente tem que tentar também é ver das famílias se conscientizarem o quê? Criar regras com questão de celular, de pôr horário, porque assim, a gente é o espelho, né, dos nossos filhos, né? Então a gente tem que tentar começar a fazer o quê? Você vai usar só de final de semana, ler mais um livro. Se não partir da gente, os nossos filhos vão ir carregando e a coisa vai piorando, né? É isso mesmo. Legal. Estamos chegando no final, então. Dá vontade de ficar umas 2 horas aqui. Conversando com o doutor é bom, né? Vamos ter que gravar outra. Vamos marcar outro, porque tem muito assunto. Vixe, eu queria falar eu queria falar de empreendedores, de um monte de coisa, mas vamos ter que marcar outro. É gostoso. Doutor. É muito legal. Mas é bacana que vocês que têm agência, né? Vocês que trabalham com a divulgação disso,
abrir um espaço para falar disso é importante. Significa que vocês se importam com as pessoas, que não é só a questão, né? É claro que a gente tem a questão de faturamento, a questão de crescer, mas quando a gente traz esses temas, a gente está fazendo um bem para a sociedade, a gente está trazendo informação. Né? É aquilo que você falou, né? A gente tem que nem a moça, a Gari, bom dia. Sim. Isso daqui pra gente não é para trazer um faturamento, justamente para motivar as pessoas que estão assistindo, né, Lê? Vão ver outros empreendedores de outros segmentos que de repente vai incentivar a montar um negócio. Ótimo. E hoje eu acho que é importantíssimo a gente estar passando essa mensagem que a pessoa tem que cuidar da saúde mental. Ela tem que procurar ajuda, porque assim, não pode deixar chegar naquela situação de tipo, quero tirar minha vida e tudo mais. É isso. Vander, uma última mensagem aí para quem tá ouvindo a gente, quer deixar uma mensagem. Outra coisa, você tem um link para comprar o livro? Como que funciona? Pode entrar no meu Instagram, psicanalista Vander Alves com W, tá? Tá, a gente deixa aí embaixo. Psicanalista Vander Alves, tá lá na minha bio, tá. Você pode comprar o nosso livro. Nós temos uma escola de psicanálise também, que a gente forma psicanalista, eu sou professor também. Então, se quer estudar psicanálise, dá para você entrar lá também e saber sobre essas informações, né? A pessoa não precisa fazer uma faculdade para ser um psicanalista? Não, ela pode fazer a psicanálise sem ser psicólogo. Que pode legal. fazer. Antes de você fazer a sua última, ainda a gente tem 4 minutinhos. Posso fazer uma penúltima? Mas é lógico. Eu fiquei pensando isso daí faz uns 4 meses. A pergunta? A penúltima. Deixa a última com você. Não, pelo amor de Deus. Falei, eu vou lançar a penúltima e ele lança a última. Davi, ele era conhecido como homem segundo o coração de Deus. E aí a gente tem vários outros personagens. Eu vou citar o religioso, porque é para onde o mais claro, que foi lembrado. No caso do Vander, como que o Vander gostaria de ser lembrado? Eu gostaria de ser lembrado como alguém que, de alguma forma, contribuiu para a transformação de alguém. Que, de alguma forma, fez com que a vida do outro se tornasse um pouco melhor. Então, eu quero ser lembrado, né, como alguém que trouxe algo que transformou alguém, que fez com que alguém se tornasse melhor. Isso não é nem questão de... nem trazer questão financeira para você, né? Isso é questão de tipo, puta, que da hora, eu ajudei a vida dessa pessoa, né? Não é dinheiro isso, né? Não, é sobre isso, é sobre o propósito, né? É sobre a gente passou e deixou algo e de alguma forma contribuiu, né? Que seja para uma pessoa, cara, que seja para, né? Essa é a forma de ser lembrado. Eu acho que isso que é o ideal. Show. Uma mensagem para quem tá ouvindo, então, sei lá, um conselho. Faça terapia. Eu acho que se eu pudesse deixar algo para alguém ler e Thiago, assim, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de demonstrar as suas fragilidades, as suas fraquezas. Eu sempre tenho uma frase que eu uso, que a minha vulnerabilidade seja a sua força. Caraca, então que legal, cara. Né, que aquilo que eu puder demonstrar para você de que eu preciso de ajuda, que eu preciso de alguém que me auxilie, que alguém que relacione comigo, que quando eu abro essa vulnerabilidade, essa vulnerabilidade é força para alguém. Alguém pode dizer, pô, cara, se o Vander é um cara que tá pedindo ajuda, é um cara que pede ajuda, eu também posso pedir, cara, eu também posso entender que eu também tenho meus momentos de fraqueza, também tenho meus momentos de dores. Então, o
que eu puder deixar é isso. Não deixa chegar ao extremo. Peça ajuda, tire mais tempo para estar com a tua família, com teu filho, deixa o celular um pouco de lado, se relacione com eles, ouça teu filho. Você trouxe um exemplo bacana que como é que você faz hoje. Então, a minha mensagem seria essa: não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de demonstrar vocês, sua homens. fraqueza. Por favor. Fale, né? Sim. Converse. A gente tem uma frase na psicanálise que é: a cura vem pela fala. Então fale. Parece que quando a gente fala, parece que aquela sensação ruim vai junto, né? Do que a gente só ficar segurando, né? Então acho que a minha mensagem é essa. Muito obrigado, Wander. Muito obrigado mesmo. Pô, foi muito legal esse primeiro episódio. Espero que todos vão gostar. Tenho certeza que tenham gostado. Segue a TAS Comunicação, @TAS Comunicação no Instagram. Nosso site www.tascomunicação.com.br. Nosso canal no YouTube, né? No canal no YouTube agora também, @TAS Comunicação. E, pô, Wander, que fantástico, cara. Prazer. Gostei demais. E, Lê, obrigado pela parceria de sempre. Tamo junto. Se perdeu um pouquinho aí, mas chegou. Ficou rodando. Essa é a nossa frase, né? Nosso lema. Espero que vocês tenham gostado. Fechou? Muito bom. Uma salva de palmas pro Wander. Valeu!